Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós louvamos a Deus por esta manhã gloriosa. Como eu já anunciei no culto de domingo passado, nós faríamos hoje um culto especial pela manhã, promovendo a posse da nossa ministra de música, Ana Maia. E eu quero dizer para a Ana que todos os irmãos têm orado pela sua vida, pelo seu ministério. E o que nós estamos fazendo hoje, meus irmãos, é apenas cumprindo aquilo que a igreja já votou. Infelizmente, nós não podemos fazer um culto presencial com toda a igreja aqui, mas nós entendemos, meus irmãos, que presença não é somente estar aqui no templo. Presença é estar aos pés do Senhor, é estar cultuando a Deus neste momento. Isso é presença. E os irmãos estão todos presentes a este culto, cada um na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, né? Os irmãos estão acompanhando este momento. Então nós damos nesse momento abertura ao nosso culto, louvando a Deus, porque já temos aqui muitos irmãos, especialmente os irmãos membros da família da irmã Ana, que daqui um pouco eles vão ser apresentados também. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, né, que está em Mateus capítulo 20, no Evangelho de Mateus capítulo 20, dos versos 25 ao 28. E eu chamo a atenção de todos os irmãos para a leitura neste momento. Se os irmãos puderem, podem ler comigo aí em casa. Eu leio aqui, os irmãos leem em casa. E o texto diz o seguinte: então Jesus, chamando os seus discípulos para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, esse texto é lindo, porque Jesus se torna o exemplo de servidor. E ele estava convidando um grupo de pessoas que iam ser treinadas, seus discípulos, e bem seria possível que algum deles quisesse ser o maior entre todos. E Jesus já tratou de aparar as asas de todo mundo. Ele diz: quem quiser ser o maior, seja primeiro o menor. Quem quiser fazer alguma coisa, seja primeiro o serviçal. E nós queremos dizer que este é o princípio do Evangelho, o princípio do servir, o princípio da humildade. Eu quero chamar nesse momento aqui o pastor Isaac, pedir a ele que esteja orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento e consagrando ao Senhor este culto. Tudo o que fizermos aqui será para a honra e glória do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai querido, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, por este momento de culto.
Obrigado, Pai, por esta palavra que acabamos de ler, Deus maravilhoso, onde o Senhor nos ensina, como já foi dito, sobre a humildade, sobre o serviço, Pai. E nós oramos neste momento, Deus maravilhoso, pedindo que o Senhor conduza este culto, conduza, Deus maravilhoso, este momento solene, onde a irmã Ana, Deus maravilhoso, será empossada nesta igreja para o serviço, para o trabalho, Pai querido, para o Teu reino, Deus, para abençoar vidas, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai de amor, abençoe a Tua amada igreja, abençoe os amados que estão em casa, Pai. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e Te exaltamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. É nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Bem, agora nós vamos louvar ao Senhor com essa equipe maravilhosa que está aqui. Vamos ouvir os cânticos deste momento. Vamos consagrar tudo o que somos ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus, o dono da nossa vida. Adoremos ao Senhor neste momento. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Por isso nós celebramos a ti. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador.
tem justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Adore ao Senhor, digno, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno, cantemos. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluias, nós somos livres porque o sangue de Jesus um dia nos libertou. Pastor? Convido aqui a irmã Ana Maia, nova ministra de música da Igreja Batista de Porto da Madama. Convido também o atual ministro Marcos Feitosa. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que é com muita emoção no meu coração que ministro este momento, porque nós não estamos abrindo mão do nosso querido irmão Marcos Feitosa. Saiba disso, irmão Marcos. Esta igreja te ama, ama a sua família, e procuramos ser bênção na sua vida durante esses anos que aqui você ficou conosco. Porque você foi bênção para o nosso coração. Eu não sei se eu vou ter muita força para falar sem me emocionar, porque o irmão, fazer o que o irmão Marcos Feitosa fez aqui, construindo uma orquestra que infelizmente nós não podemos apresentar aqui, com mais de 40 componentes, não é isso? De forma que isso, meus irmãos, é bênção. E Deus usou este homem como instrumento da sua vontade. E com certeza continuará usando, porque ele pertence à igreja, ele é nosso. Só que depois que der posse a Ana, ele vai ser comandado pela Ana. Viu? Os papéis agora se invertem. Você vai ser comandado por ela, né? Porque você vai continuar fazendo parte do Ministério de Música. E você, Ana, é muito bem-vinda à Igreja Batista de Porto da Madama. A igreja votou o seu nome
depois de ver o seu currículo, de ver o seu testemunho, de conhecer um pouquinho do seu ministério, votou por unanimidade. Nós tivemos 3 votos contrários à sua vinda. E eu quero fazer questão de dizer isso para a igreja. Mas esses 3 votos depois me procuraram e disseram, pastor, mas se eu soubesse disso, eu não teria votado contra. O senhor pode considerar que a gente não votou contra? Então tem que falar isso, meus irmãos, porque isso é muito bonito, né? É glorioso. E nesse momento, Ana, nós queremos dar posse. Eu quero convidar a secretária da igreja. A primeira secretária não pôde vir, ela não está bem. Mas tem a segunda secretária ali, que apesar de medrosa, né, ela está aqui. E eu quero parabenizá-la pela sua coragem, viu? Porque você veio de muito longe, né, irmã Armênia, para estar aqui. Ela trouxe aqui o livro de posse, é muito cuidadosa, você vai assinar. Eu quero sair de perto da irmã Armênia, porque onde é que ela vai assinar aqui, irmã? Mas vem cá, pelo amor de Deus. Não, eu que vou sair de perto, para você não ficar assustada. Assina aí, moça. Isso aqui é um termo de posse, ela está assinando, e eu quero pedir agora ao irmão Marcos Feitosa para passar para ela o Ministério de Música da igreja. Eu não sei o que você vai falar, mas eu confio na sua palavra, porque você é um homem de Deus. Meus irmãos, bom dia. O pastor falou aqui a respeito de abençoarmos a igreja, de sermos bênção, né? Mas com certeza, mais do que ser bênção, eu fui abençoado pelos irmãos. O convite para o Ministério de Música que veio numa época em que eu estava passando uma situação de frieza espiritual, estava praticamente em casa, parado, aquela igreja do culto em casa, né? Nosso pastor Elias fazendo praticamente um trabalho discipulado, né? Muitos conselhos, meu irmão que amo muito, né? E voltamos a trabalhar na igreja. Antes de receber o convite, nós já dávamos aula aqui na igreja desde 2009, né? Então, quando eu recebi o convite em 2015, já faziam 6 anos dando aula. E isso, mais do que apoiar a igreja, foi o que me ajudou na minha vida também espiritual. Quero dizer aos irmãos que tudo que eu não consegui fazer não foi por maldade, foi por pura incompetência mesmo, mas fizemos tudo com muita dedicação, porque aquilo que eu sempre falo, que é para a honra e glória do nome do Senhor, tem que ser dado sempre o melhor. Não poderia deixar de agradecer ao meu pastor, que mesmo sem me conhecer, confiou na indicação das minhas crianças da orquestra. E uma coisa que eu vou levar até o túmulo, o que esse homem nos fez, impor as mãos e ter o título de ministro de música. Isso aí não sai simplesmente com uma passagem de cargo. A gente continua ministro até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para a igreja, eu quero
agradecer aos irmãos por todo o apoio que os irmãos deram a mim, a minha família, toda essa fase muito ruim da doença da minha esposa, os irmãos orando, os irmãos buscando, os irmãos clamando a Deus em oração por nós, todo o carinho. Eu quero dizer para os irmãos que isso que eu vou falar agora, eu vou fazendo um documento e vou pedir para ser lançado em ata, que eu já falei com o pastor a respeito disso, que a Igreja Batista de Porto da Madama cumpriu todos os compromissos financeiros a respeito, que prometeu a respeito do meu ministério. Não fica nenhuma pendência a respeito de pagamento e qualquer tipo de cobrança de indenização, essas coisas todas não vem ao caso mesmo, não há como. A Igreja Batista de Porto da Madama cumpriu todas as obrigações para comigo, com o meu ministério e com a minha esposa, minha filha e comigo. A única dívida que fica pendente entre nós é aquela dívida que Jesus falou, né? A ninguém devais, né, senão o amor, né? Então essa é a única dívida que fica entre mim e a Igreja Batista de Porto da Madama, que continuemos nos amando. Muito obrigado. Passo a responsabilidade do Ministério de Música da Igreja Batista de Porto da Madama, a irmã Ana Karenina Maia Barbosa. Que seja para a glória do nome do Senhor. Qualquer outro intuito não é válido. Que seja exclusivamente para a glória do Senhor. Bem, nós vamos fazer agora a oração de posse, meus irmãos. Eu quero deixar claro para a igreja que nós não estamos consagrando a irmã Ana Maia, nós estamos invertendo o processo. Nós vamos fazer, eu convido os pastores para estarem aqui, e nesse momento nós vamos orar dando posse a ela, mas eu gostaria que a família dela estivesse aqui, para que a igreja possa conhecer essa família bonita, linda, que veio para apoiar a sua filha, né? Então, nós vamos orar nesse momento, pastor Isaac, pastor Michael, né? O pastor Elias já está aqui, e a família, os pais, se vocês quiserem ficar do lado dela aqui, o papai e a mamãe, os irmãos por aqui, para não ajuntar muito, ficar muito perto, né? Então, nós vamos, nesse momento, orar, fazer a oração de posse da irmã Ana no Ministério de Música da Igreja Batista de Porto da Madama. O senhor pode ficar aqui do lado dela, isso, os dois. Pode ficar um do lado, outro do outro. Isso, ela fica no meio. Muito bem. Então, nós vamos estar orando, né? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te rendemos graças neste instante pela vida da tua serva que tu trouxeste, ó Deus, para o meio do teu povo, para a Igreja Batista de Porto da Madama, para aqui servir como ministra de música, ó Deus, da tua igreja. Nesse momento nós te pedimos, ó Deus, a unção dos céus sobre a tua serva. E pedimos, ó Deus, que tu venha encher a sua alma, o seu espírito, Senhor, o seu coração, com o poder dos céus, para que ela possa ministrar, ó Deus, segundo a tua vontade, Senhor. Dê a ela sabedoria, graça, Senhor, e poder para, Senhor, realizar o trabalho segundo a tua vontade aqui neste lugar.
Nós te pedimos, ó Deus, que agora, nesse momento de posse, abençoe a tua serva no nome precioso de Jesus, no poder do teu Espírito, Senhor, e na graça do teu poder. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, ministro Marcos Feitosa, que aqui esteve até esse momento como ministro de música. E agora, Senhor, se despede da responsabilidade, mas reforça no seu coração o compromisso, Senhor, de continuar servindo ao teu reino como ministro de música, Senhor. Que tu esteja abençoando também a família dele. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmã Ana, que Deus... eu quero lhe dar o abraço da igreja, viu? Pode ficar tranquila. Que Deus te abençoe. Esse é o abraço da igreja de bem-vinda, do abraço com o bem-vindo da igreja de Porto da Madama. Que Deus te abençoe. Ok? A partir de hoje, você é a dona da batuta. Tá bom? Que Deus abençoe a família, essa família bonita, que ainda vai aparecer aqui no cenário desse culto. Nós vamos agora cantar o hino. Fale o hino. Ó Senhor, vem me dirigir. Muito bem. Consolador.
Bem, meus irmãos, nós vamos agora consagrar os nossos dízimos e ofertas. Lembra os irmãos que nós estamos no início do mês e esta semana a igreja tem que cumprir todos os seus compromissos. Eu repito, meus irmãos, louvo a Deus porque a igreja tem chegado junto, tem sido fiel. E nós vamos agora consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E depois nós vamos orar, também consagrando os pedidos que estão ali naquela urna de oração. Nós vamos consagrá-los a Deus e agradecer também pelos dízimos e ofertas que vão ser entregues neste momento. Cada um no seu lar, na sua casa, da melhor forma possível, ok? Depois da oração, meus irmãos, nós vamos ter a mensagem pelo pastor Elias, que é convidado especial da irmã Ana para trazer a mensagem desta noite. Depois de orarmos pelos pedidos, pastor Elias, você vai trazer a mensagem e depois estarei encerrando o culto com a palavra da ministra irmã Ana Maia, ok? E assim vamos entregar agora os nossos dízimos e ofertas. Vamos consagrar ao Senhor, mais uma vez, nossas vidas, dízimos e ofertas, e vamos cantar o coro desse hino. Ó Senhor, vem me dirigir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre louvar e teu amor ao mundo mostrar. Bem, meus irmãos, agora nós vamos orar, agradecendo a Deus os dízimos e a oferta, consagrando ao Senhor e também intercedendo pelos pedidos que estão aqui nesta urna de oração. Eu quero chamar para fazer essa oração o nosso jovem pastor Michael, e eu quero convidar também o pastor Elias para já estar aqui do meu lado, pastor, porque depois você já vai fazer uso da palavra para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração para esta manhã. Eu quero dizer, meus irmãos, que este culto tem valor de assembleia. Então, vai ser feita a ata para ficar registrado como documento histórico deste momento, ok? Então, nós vamos orar. Pastor Michael, por favor. Oremos. Pai amado, Pai querido, em Tua presença nos colocamos aqui nessa noite para poder Te engrandecer e agradecer por esse momento tão especial. Jesus, Te agradecemos porque sabemos, Pai, o quão importante esse momento para a vida de nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito por nós até este dia e por tudo que o Senhor ainda vai fazer a partir desse dia. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um, meu irmão, minha irmã, que está em sua casa, que está em sua residência, que pôde ofertar, que pôde contribuir, que pôde dizimar, que o Senhor venha estar multiplicando, Pai, aqueles que não puderam, que o Senhor venha estar dando condição para também estar abençoando a Tua obra, Pai. Abençoe também a cada pedido de oração que está aqui, que irmãos escreveram em choro, em prantos, que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus, Pai, está concedendo conforme a oração de cada irmão, conforme o clamor de cada irmã. Pai, nós cremos no Deus de poder, cremos no Deus de milagres, Senhor Jesus. Sê conosco nesse novo tempo, com nossa nova ministra de música, que o Senhor venha abençoá-la rica e abundantemente, Pai, para conduzir cada jovem instrumentista desse lugar. Pai, muito obrigado, abençoe também nosso pastor Elias, que estará trazendo a palavra nessa manhã. Pai, que te louvamos, Pai, que possa ser canal de Deus para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia, queridos irmãos, amigos. Pastor Francisco, eu estou deverasmente lisonjeado
e me sentindo honrado e privilegiado de poder fazer parte deste momento tão especial da Primeira Igreja Batista aqui em Porto da Madama. Primeiro porque eu tenho no Senhor uma pessoa que eu admiro muito, já há muitos anos, um grande amigo, um grande mentor, que tem acolhido a todos, pastores e outras pessoas com muito carinho. E o senhor também é um pastor muito amado por todos nós, a pastorada, os nossos músicos, e por esta igreja também. Estou me sentindo honrado em poder participar dessa festa com vocês nesta manhã, neste culto de celebração, esse culto de posse, na nossa querida irmã Ana Karenina. Amadamente e com muita intimidade, eu a chamo de Nina. Estou feliz também, porque eu estou entre amigos. Nosso querido Marquinhos, que é um Marcão Feitosa, eu falei com o pastor Francisco que eu o conheço. Eu conheço os seus pais, eu conhecia os seus pais, eram solteiros, ou seja, era bem criança, deveria ter meus 5 anos de idade. E conheci o Marquinhos com seus 12, 13 anos, também ali na igreja no Camarão, quando seu pai pastoreou ali, era bem criança. E eu tive o privilégio de, a partir daquele momento, nutrir um carinho por esse menino, que hoje é um meninão, meu amigo, ministro, mestre, e os demais que se encontram aqui conosco nesta manhã. Os pais da Ana Karenina, os irmãos, cunhados, são queridos e amados. Eu os tenho como filhos do coração. Então, veja o motivo da minha alegria, poder estar participando deste momento maravilhoso na vida desta igreja e na vida da Ana Karenina. Então, eu quero agradecer a Ana pelo convite. E eu sempre digo que um momento como este, a gente não pode abrir mão. Mesmo que não fosse para pregar, mas para sentar e cultuar com a igreja, se alegrar com a igreja e dizer ao Senhor muito obrigado, duplamente obrigado pelo tempo que Deus permitiu ao nosso querido ministro Marcos Feitosa estar conduzindo o ministério da igreja, e agora pela chegada também da nova ministra, que é a nossa Ana Karenina. E dizendo ao Senhor que o pastor Francisco e a igreja, que não tem nenhum problema, porque nós militares temos muita facilidade de sim senhor e não senhor. Então, quantas das vezes você já está lá com seus quase 30 anos de serviço e chega um oficial novinho, 20 anos de idade, e você tem que prestar sua continência e pegar a posição de sentido. Então, Marcos Feitosa vai tirar isso de letra. Então, pode ficar tranquilo, ele vai prestar a continência devida a Ana Karenina. Mas vamos ao que interessa nesta noite. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração e também deixar algumas orientações daquilo que tem sido parâmetro para a minha vida de ministério, não só pastoral, mas o ministério de música atualmente na Primeira Igreja Batista em Alcântara. E esses conselhos ou estas orientações, e eu quero compartilhar com a Ana Karenina, e à medida que o ministério vai se avançando, ela também vai fazendo as suas anotações que servirão de parâmetro para a sua vida de conduta, de relacionamento com Deus, e assim que a gente vai amadurecendo no nosso ministério, e com erros e com acertos, Deus vai nos dando todas as condições de sermos canal de bênção na vida das nossas igrejas. Eu quero convidá-los, queridos irmãos, esta manhã, a abrirem suas Bíblias, um texto, uma narrativa que vocês conhecem perfeitamente. Já desde criança, o João, nós temos ali, eu falo com o Fabiano que o João é o meu netinho do coração, está aí com meses. João daqui uns dias vai começar a ouvir a melodia e a letra desse texto que nós iremos ler. Mas esse texto tem uma palavra, um versículo que tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo nesse tempo, nesta manhã, ou na chegada da Ana Karenina, nesse relacionamento com a igreja e ministro de música. Lucas capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler na minha versão, Almeida atualizada, e você pode ler no seu smartphone,
na versão que você quiser, sem nenhum problema. Diz assim o texto, o título é Pesca Maravilhosa. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu os 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcados e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Eu quero me ater nesse versículo 5, a parte B. Pedro diz: mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Deus, é a tua palavra, somente a tua palavra tem preeminência neste lugar. E queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor possa usar os meus lábios, abrir o meu entendimento na interpretação e na aplicação, Senhor, da porção bíblica para o enlevo das nossas almas, edificação das nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, nas nossas limitações também de compreensão, que o seu Santo Espírito possa abrir, ó Deus, a nossa mente, a nossa razão, e entender e praticar aquilo que tu queres através desse texto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema desta manhã, Ana Karenina, lançando a rede na perspectiva de Jesus. Lançando a rede na perspectiva de Jesus. Talvez você esteja imaginando que relação tem esse texto com o ministério de música. É interessante que Lucas, quando narra essa chamada dos discípulos, na verdade, os mais conhecidos, mais relacionados com o Senhor Jesus, que é Pedro, Tiago e João, esta chamada fez com que esses discípulos mudassem, especialmente Pedro mudasse a rotina da sua vida. Creio que todos nós aqui, que há algum tempo, o pastor Francisco, há 45 anos de ministério, com mais 4 de seminário, com mais alguns anos que Deus vinha tocando no seu coração, para que ele pudesse tomar uma decisão e ir ao seminário. E ele entendeu, e também nosso querido Marcos Feitosa, você, Ana Karenina, também nesse tempo, que Deus fala no seu coração, como falou no meu coração, quando me chamou para o ministério, tanto da música como o ministério da palavra, e que nós entendíamos que precisávamos deixar todas as coisas, mudar a rotina da nossa vida para atender o chamado do Senhor. Ana Karenina também mudou a rotina da sua vida, tinha tudo estabelecido lá no sul, uma escola de música, mas agora Deus a chama para o ministério e ela precisa mudar toda a rotina, mudar a estratégia e buscar uma solução para que pudesse dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Da mesma forma na vida daqueles discípulos. Mas eu quero focalizar apenas essa expressão de Pedro, querida igreja, queridos irmãos. Se houve mudança em sua vida, porque a sua perspectiva foram fundamentadas na palavra de Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que dá para entender que Pedro conhecia Jesus, é claro, nas redondezas ali de Jerusalém, José carpinteiro, Jesus crescendo e ouvindo Jesus na sinagoga, enfim, tanto a sua adolescência, a sua juventude, Pedro conhecia Jesus sim.
alguma coisa de milagre que Jesus naturalmente fez na sua juventude. Pedro conhecia Jesus. E quando se conhece Jesus, fica muito fácil você dizer sim para Ele. E hoje, estar aqui os pais da Ana Karenina, onde com seus corações transbordando de alegria, porque puderam na sua infância apresentar Jesus a Ana. E quando Jesus a chamou, imediatamente, mesmo com as dúvidas no seu coração, ela disse sim para o Senhor Jesus. Dessa forma como Pedro conhecia Jesus, ele não teve nenhuma dificuldade em dizer sim. Mas pensamos um pouco naquilo que o texto nos ensina. A gente observa que Pedro, depois de trabalhar uma noite toda, jogando a rede, a Bíblia não fala como estava o mar naquele dia ou naquela noite, mas sabemos perfeitamente que uma vida de pescador não é uma vida fácil. E você trabalhar a noite toda jogando a rede, puxando a rede, e vai para o lado esquerdo, joga a rede, puxa a rede, e quando você vê o dia amanhecer e você olha para o seu barco e o resultado não foi nada daquilo que você esperava, e você fica imaginando como será o seu novo dia, porque você tem responsabilidades a cumprir. Naturalmente, Pedro, como um profissional, como um chefe de família, ele tinha responsabilidade. E agora chega Jesus e fala com Pedro: olha só, eu vou adentrar o seu barco. E Pedro poderia falar: peraí, já trabalhei a noite toda e agora eu estou aqui costurando a minha rede. Eu preciso resolver o meu problema porque uma nova noite virá e eu preciso voltar ao meu trabalho. E Pedro agora aceita a palavra de Jesus. E Jesus adentra aquele barco, usa o barco de Pedro e agora começa a pregar o evangelho. E ao terminar de pregar o evangelho, ele fala para Pedro: olha, vai mais para dentro, joga a rede. Pedro poderia dizer: olha só, eu estou cansado, puxei rede a noite toda, o Senhor ainda utiliza o meu barco, faz o meu barco de púlpito ou de palanque, e agora o Senhor quer que eu vá jogar a rede? Você é filho de um carpinteiro, você sabe mexer com plana, mexer com lixadeira ou com lixa, com formão, você não entende nada de rede, você não entende nada de mar, você não entende, e agora você me manda jogar a rede? Imagina, irmãos, que não é fácil a vida de um pescador. Naquela época eles precisavam não só trazer o peixe, mas costurar a rede e mais vender os peixes, ou naturalmente fazer outras coisas para que pudesse conservar aqueles peixes para serem vendidos ou serem usados no outro dia. Mas Pedro usa uma palavra espetacular, uma palavra divina: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Ana, não existe outra forma de lançar a rede na área da música se não for sobre a palavra de Jesus. Jesus, o nosso pastor, o nosso sumo pastor, na verdade. Jesus é aquele que conhece a sua igreja. E nós somos ministros do Senhor. E precisamos, sobre a palavra do Senhor, lançarmos a rede. E nesse tempo, você é chamada pelo Senhor para lançar a rede da música neste lugar. Ana, você atendeu o chamado de Jesus porque você já o conhecia. Agora, o mais importante não é somente conhecer a Jesus. O mais importante é você lançar a rede do ministério de música com qualidade, sobre a perspectiva do Senhor Jesus. Iniciar o seu ministério na perspectiva do Senhor Jesus. Será um ministério de qualidade, um ministério de excelência, um ministério nas quais você irá colher muitos peixes. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu assumo o ministério de música da primeira igreja batista em Porto da Madama. E é nessa perspectiva, queridos irmãos, desta amada igreja, que
que eu quero compartilhar algumas qualidades do ministro de música na perspectiva de Jesus. Qualidades pessoais, qualidades morais e qualidades espirituais. Qualidades pessoais na perspectiva de Jesus. Não ser negligente. O ministro de música, que é comissionado, você que foi comissionado, ou o pastor, ou qualquer outro ministro, precisa compreender que você é a extensão do braço do pastor neste lugar. Nós temos um subpastor que é Jesus, e temos um pastor da igreja que lidera este rebanho. E quando você é comissionada a este ministério, é para você dar continuidade no braço do pastor, naquilo nas quais ele não poderá fazer, devido à sua demanda de ministério. Você deve ter consciência que você é uma serva de Deus. E se você for negligente com Deus, você será negligente com a igreja, você será negligente com o pastor. Da perspectiva de Jesus, o ministro de música, ou qualquer outro ministro da igreja, não pode ser negligente. Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Se você não for negligente no seu ministério, servindo ao Senhor de coração, você será canal de bênção na vida do pastor Francisco. Você será canal de bênção na vida desta igreja. Você será canal de bênção na vida desta comunidade. Deus não está olhando, querida Ana, para suas habilidades ou qualidades técnicas. Deus está olhando para o seu coração, se há verdade no seu coração das suas atitudes. Prezar por uma boa vida moral. Não se pode o ministro de música manter uma boa vida eclesiástica quando a sua vida moral não é condigna. Hoje nós vivemos um tempo nas quais a ética ela deixou de ser absoluta para ser relativa. Ou talvez a vida moral das pessoas em levar vantagem em tantas outras coisas que nós poderíamos relacionar e nas quais você bem, perfeitamente conhece. Antes de tomar qualquer atitude, pergunte ao Senhor. Converse com o Senhor Jesus, mas também converse com o seu pastor. O pastor da igreja não pode saber nada do seu ministério através de outras pessoas. O Senhor Jesus não pode, claro que com certeza por ser onisciente, conhece o seu coração, mas as suas atitudes precisam ser pautadas nessa relação de vida moral e espiritual com o Senhor Jesus. E se você tem uma vida boa, moral, relacional, ética e prática com o Senhor Jesus, você será também uma ministra de música nas quais abençoará o coração do seu pastor, com todos os seus projetos, com tudo aquilo que você naturalmente precisará para desenvolver esse ministério. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão lá de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Os irmãos precisam olhar para você como ministra de música do Senhor, parceira do pastor e do ministério desta igreja. A igreja precisa olhar para você como ministra de música, com responsabilidade espiritual com o Senhor Jesus e com a sua liderança. Outro aspecto pessoal é ser amigo. Faça das pessoas que convivem com você os seus aliados. Conquiste confiança deles. Adquirir novas amizades é uma das mais preciosas joias que o ministério nos oferece. Que coisa boa, que coisa maravilhosa esse relacionamento que o tempo leva. Isso se conquista com respeito, e com trabalho e com consideração, buscando compreender. Cada pessoa é diferente, cada músico, nós que somos músicos, temos as nossas personalidades diferentes, e a igreja por si só, e você vai lidar com pessoas de todas as faixas etárias, porque a igreja, em Porto da Madama, é uma igreja heterogênea, e o ministro de música ele tem que transitar, desde a terceira idade, as crianças, e você precisa nesse transitar com responsabilidade, mas com amizade, com carinho e com respeito.
está disposto a ouvir e aconselhar. Uma ministra de música de Deus é sempre uma ministra que também tem a responsabilidade dessa extensão no braço do pastor. Entendemos perfeitamente, pastor Francisco, que a responsabilidade de aconselhar a igreja é do pastor. Mas em alguns momentos, num ensaio como este que realizamos no coro, o irmão já saiu do trabalho com uma certa dificuldade, ou orquestra, e o primeiro que ele encontra é o seu ministro de música. E você, nesse tempo, é a primeira a orar, e talvez até naquele primeiro momento, antes de chegar ao pastor, pela emergência, saber orientar, saber ouvir. O ministro de música precisa aprender a ouvir, sem tomar decisões precipitadas das pessoas nas quais irá conviver. Outra qualidade pessoal do ministro de música ou da ministra de música, a humildade. Basta lembrar que tudo que sabe vem de Deus. E nós como músicos, eu estou me inserindo dentro desse contexto, se nós não trabalharmos de uma forma intensa esse nosso sentimento, olhamos para o outro com um certo desprezo técnico. E nós, servos do Senhor, o ministro de música, na perspectiva do Senhor Jesus, precisa ser humilde. Essa humildade não é aquela falsa humildade de você ser boa naquilo que você faz, que eu a conheço perfeitamente, a qualidade técnica que você desenvolve e a pessoa que você é. Excepcional. A primeira igreja batista em Porto da Madama está de parabéns em receber sobre a orientação de Deus, a sua indicação para a ministra de música desta igreja, da sua qualidade técnica. Os elogios virão, e ser educada em agradecer os elogios, isso deve acontecer. Mas a ministra de música ou o ministro de música deve lembrar que o seu talento, essa ferramenta que você utilizará para abençoar esta igreja, vem do Senhor. E precisa retornar ao Senhor como louvor e adoração, e fazer com que os seus liderados possam ter essa consciência, dessa humildade, que essa ferramenta que é a música, que Deus distribuiu a todos nós, distribuiu a você nesse tempo aqui na primeira igreja batista em Porto da Madama, precisa ser desenvolvida com humildade. Escritor de Atos, capítulo 20, versículo 19, diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Servir ao Senhor com humildade e com muitas lágrimas, debatendo no seu corpo espiritual, pedindo do Senhor clemência, quando fluir ou tentar fluir do seu coração a soberba. Alguns conselhos da sua vida, na perspectiva do Senhor, nessa qualidade pessoal. Ter disposição, ser incansável, é necessário. Avaliar o tipo de influência que você está sendo ou será nesta igreja. Ser responsável. A ministra de música precisa ser responsável, e essa responsabilidade gera autoridade naquilo que a igreja a chamou, para que você possa desenvolver e olhar para tudo isso com excelência, não só do seu trabalho, mas com responsabilidade. E esse movimento acontece, não é de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Porque quando olharem para você, através dos seus atos, através das suas atitudes, você irá conduzi-los com sabedoria, e eles irão te seguir, com certeza, por ser uma ministra na perspectiva do Senhor Jesus. Também quero falar qualidades técnicas na perspectiva do Senhor Jesus. A ministra de música precisa ser habilitada para o serviço de música da igreja. E como a igreja lhe convidou, porque a igreja entendeu que você era habilitada. Lá em Crônicas, quando Asaf, Gedutum e Kenanias foram os líderes da música em Jerusalém, quando você vai ler o texto, todos eles eram mestres da música, tinham um grande conhecimento da música. Então, ser habilitada, qualidade
técnica, nas perspectivas do Senhor Jesus. Buscar essa qualidade a todo tempo, a todo instante, para que a igreja possa ser abençoada, para que a igreja possa crescer, não só tecnicamente, mas espiritualmente. Reciclar-se constantemente, através dos congressos, através, talvez, buscando uma licenciatura em música, e fazendo uma pós-graduação ou um mestrado. O ministro de música precisa a todo tempo buscar esse conhecimento para que possa suprir a demanda da igreja. Porque ela se move, a igreja se move. E você vai estar relacionando com jovens e adolescentes, talvez outros que já têm uma qualidade musical muito ampla. E buscar esta habilidade faz parte do ministro de música na perspectiva do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo a sua carta de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 15, diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto em todos. Paulo, quando escreve aos Timóteo, é uma orientação não só para o ministro de música, mas para o pastor, ministro de educação religiosa e todos os demais líderes da igreja, mas hoje especialmente para você, Ana Karenina. Persistir em ler, persistir em exortar, persistir em ensinar. Não é fácil. E aí, você é professora, e tantos professores aqui, não é fácil. A música é uma das profissões que, para se entrar na universidade, você precisa ser músico. Qualquer outra área, você não precisa. Me parece que arquitetura você tem que fazer as demais profissões, mas mesmo assim você não entra. Você tem que ter naturalmente uma noção da arte para fazer arquitetura. A música não. Você precisa ser músico para adentrar uma faculdade. Você precisa ser músico para adentrar ou fazer um concurso público para as Forças Armadas. Aí Paulo fala: persiste em ler, exortar e ensinar. É sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade como ministério, como ministro de música. Pegar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que eles possam frutificar neste lugar. E não só ser canal de bênção para esta igreja, mas também para a sua vida futura. Descobrir e incentivar novos talentos. A ministra de música é um descobridor. Ela deve estar sempre atento às pessoas que a cercam e incentivá-los a usar os seus talentos. A igreja não existe grupinho. A ministra de música é responsável em desfazer os grupinhos de música e fazer com que todos tenham participação de igual modo no culto do Senhor. E aqueles que não têm habilidade, é a responsabilidade da ministra de música e do ministro de música sentar e ensinar. É isso que Paulo está falando com Timóteo. É a nossa responsabilidade. Na igreja do Senhor não existe músico melhor do que o outro. Até porque isso é temporal. Eu tenho a própria Ana Karenina, que está sentada aqui. Eu tenho o próprio Felipe e tantos outros, Alex, que já me passaram tecnicamente há muito tempo. Eu estou andando de carroça, eles estão andando de supersônico, tecnicamente. A importância do ministro de música em descobrir talento. Olha que João escreveu para nós em capítulo 15, versículo 16, diz: não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pediste ao Pai, Ele vos conceda. O escritor está dizendo: olha, você precisa dar fruto. Precisamos dar fruto. Por último, as qualidades espirituais.
na perspectiva do Senhor Jesus. Ser genuinamente convertido. Sem nenhuma experiência genuína com Deus, é impossível desenvolver qualquer trabalho dentro da área, ou qualquer área da igreja. Sem ser genuinamente convertida, é impossível o seu trabalho dar frutos. O texto diz que, pois são os frutos que fazem a árvore conhecida. Quando Deus a chamou para esse ministério, é porque Deus já conhecia o seu coração. Porque aquele que não é convertido, que não tem o chamado do Senhor, não tem a coragem para suportar com alegria o ministério nas quais o Senhor tem dado nesse tempo. Ser um ministro de música ou ser um ministro pastoral ou qualquer outro ministro é um grande desafio nesse tempo. E o ministro de música precisa ser genuinamente convertido. Mateus capítulo 12, 33 diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se não for convertido, não vai dar bons frutos. Qualidades espirituais e perspectiva de Jesus também. Orar constantemente, Ana Karenina. Deus é o supremo ministro. Estar no centro da vontade de Deus deve ser o anseio de todo ministro. A oração é o único meio possível para se derramar na presença de Deus e pedir a orientação. É impossível também um ministro de música que não viva uma vida de oração. Porque existem muitas batalhas dentro do ministério de música ou em qualquer outro ministério que só é vencida através das orações. A oração faz com que você se derrame diante do Senhor. É na oração que o Senhor vai à sua frente, guerreando por você, porque existem determinadas guerras que é impossível o ministro, na sua sã consciência humana, ou nas suas forças humanas, ou talvez dentro do seu conhecimento técnico, que possa vencer se não for com o Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, 14 diz: por causa disso, Paulo falando, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu ministério, este ministério que o Senhor lhe deu, precisa fazer com que você se caia de joelho na presença do Senhor. Outro aspecto muito interessante na vida do ministro é ler, na vida espiritual, na perspectiva do Senhor Jesus, é ler a palavra de Deus. A Bíblia é a arma de todo crente, inclusive do ministro de música ou da ministra de música. A Bíblia é a regra de fé e prática do crente, especialmente da ministra de música. A ministra de música ou o ministro de música, ele não pode ter como prioridade a sua partitura, porque é através da palavra de Deus é que virá as orientações para você conduzir e orientar as ovelhas que são do Senhor. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E agora ele fala com salmos, com hinos e cânticos espirituais. A palavra de Cristo. Agora te retorna lá, quando Pedro fala, mas sobre a tua palavra. Pedro não se referiu sobre o meu conhecimento profissional de pescador, sobre o meu conhecimento do mar, sobre o meu conhecimento de onde está o cardume de peixe. Pedro está falando, olha, sobre a tua palavra. Então, Ana Karenina, não é sobre o seu conhecimento intelectual, não é sobre o seu conhecimento técnico, é sobre a palavra de Deus, que precisa ser consumida diariamente. Seu livro de cabeceira, no seu culto, com certeza, de consagração ao ministério, você vai receber um cantor cristão ou um HCC, geralmente se presenteia um ministro de música com um livreto desse. Mas a Bíblia, ela
tem que ter preeminência no seu ministério e na sua vida. A Bíblia é onde você vai ter o seu consolo. A Bíblia é onde você vai buscar do Senhor aquela palavra de incentivo. A Bíblia é onde você vai buscar no Senhor aquela palavra para orientar o seu ministério. É da Bíblia que você vai buscar no Senhor aquela palavra para desenvolver as ordens de culto da igreja. É na Bíblia que você vai buscar no Senhor a orientação para o seu planejamento neste lugar e neste tempo. Ter uma boa vida devocional precisa ser prioridade na vida da ministro ou da ministra de música. Você precisa ter uma boa vida devocional. Esta relação muito íntima com o Senhor nosso Deus. Essa relação de estreitamento com o Senhor, de poder conhecê-lo pessoalmente. Através das orações e através da palavra que se revela a todos nós. E eu quero concluir nesta manhã, falando a você também, igreja, primeira igreja aqui em Porto da Madama. O trabalho não será fácil como nenhum trabalho, você sabe. Você que é ministro de educação religiosa, ou ministro dos jovens, ou pastor dos jovens, MCA, homens, adolescentes, não é fácil o trabalho. E o trabalho do Ministério de Música, como não foi fácil, quando o nosso querido ministro Feitosa iniciou o trabalho aqui há 5 ou 6 anos atrás, iniciação musical, fazendo com que a orquestra pudesse desenvolver. Não é fácil, abrindo mão, talvez, de seu descanso, abrindo mão de estar com a sua família, abrindo mão de tantas outras coisas. Não é fácil o trabalho a ser desenvolvido neste lugar, nesse tempo. E você, querido presidente, você, querido ministro, você, querido pastor, você, querido músico, especialmente músico, precisam juntar as forças a este ministério que está se iniciando. Até porque a Ana Karenina não conhece os irmãos, não conhece a dinâmica da igreja, a Ana Karenina não conhece a cultura da igreja. E você precisa dizer: eis-me aqui, estou pronto, eu sei cantar, ir para o coral, estudar música, ir para a equipe de cântico, se qualificar na equipe de louvor, ouvir as orientações, ser paciente, ser calma com a Ana Karenina. Porque nós somos diferentes, somos vários líderes no mesmo lugar, mas nesse tempo Deus colocou, a partir de hoje, a Ana Karenina para poder conduzir esta igreja através da orientação do Senhor e do seu pastor. E ela precisa que você, a igreja do Senhor, seja companheira e seja parceira da Ana Karenina. São trabalhos diferentes, diáconos, ministros, diretores, presidentes. Vocês somando as forças, vocês podem ter certeza que o Senhor estará dando continuidade ou continuará abençoando esta igreja, como já vem abençoando há muito tempo. Se todos vocês desta igreja continuarem comprometidos com Deus, Ele vos habilitará com força, com coragem, destemor e esperança, e os capacitará na continuidade musical desta igreja e nesta localidade, que resultará em louvor, adoração ao nome do Senhor. Ana, primeira igreja batista em Porto da Madama. Qual foi o resultado? O resultado do lançar a rede na perspectiva do Senhor Jesus. No versículo 6 diz assim: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Uma ministra de música, na perspectiva do Senhor, lançando a rede, na perspectiva do Senhor Jesus. Você pode ter certeza que essa igreja continuará sendo abençoada. Você, querido irmão, você pode ter certeza que todos os ministérios dessa igreja continuará trazendo as suas redes cheias para a glória do Senhor Jesus nesse tempo. Esta comunidade será abençoada ou continuará sendo abençoada no Senhor Jesus. E eu quero terminar
Ana Maia, ou Ana Karenina Maia Barbosa. Especialmente para você, o texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Agora olha para mim, agora eu vou te chamar de Nina, com muito carinho. Procura conhecer o estado do teu ministério. Põe o teu coração sobre os teus músicos. Conheça esse ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Você terá muita gente para ser canal de bênção na sua vida. Mas você também precisa conhecer os músicos que Deus colocou hoje em tuas mãos. Que Deus abençoe Ana Karenina. Que Deus abençoe o pastor Francisco. Que Deus abençoe o nosso querido e amigo e amado professor, que eu amo, que é o nosso Marcos Feitosa. Que Deus abençoe você, igreja. Que nesse tempo nós possamos celebrar ao Senhor, nos alegrar no Senhor. E em especial, que Deus abençoe os pais, os familiares da Ana Karenina. Porque se ela estar aqui hoje, é porque vocês foram um suporte espiritual na vida dela. Deus abençoe. Pastor Francisco, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, por ceder o seu púlpito. Aninha, muito obrigado também pelo convite. Uma permissão, uma aquiescência do pastor Francisco. É uma grande responsabilidade assumir esse espaço aqui de um grande mestre, um grande professor e um grande pastor. Mas o faço com muita alegria e o fiz com muita alegria, com muito prazer e com muita responsabilidade, submisso ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Elias. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa. Convido a irmã Ana para estar aqui. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o culto desta manhã, louvando a Deus pelas bênçãos maravilhosas que derramou sobre as nossas vidas nesta manhã. Eu vou dar a palavra à Ana para ela fazer a sua primeira comunicação à igreja como ministra de música, né? E depois encerraremos o culto com a bênção final. Muito bom dia, amada igreja. Para mim é um privilégio muito grande poder servir com os irmãos aqui. E eu estou imensamente feliz, não apenas por também servir aqui, mas por estar aqui com a minha família nessa manhã. Está sendo muito, muito especial mesmo. Eu, como o pastor bem falou, eu vim do Rio Grande do Sul e eu passei um tempinho lá, quase 7 anos, e estava perdendo o costume, perdendo o sotaque, entre outras coisas, mas é sempre importante entender que nós também temos um lar. É muito bom ter para onde voltar. E quando voltarmos, é muito bom poder estar em casa. E desde que aqui cheguei na igreja, eu já me senti em casa também. Quero que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família, orando por esse ministério, para que Deus conduza em tudo, em todas as coisas, que as decisões, as conversas, tudo que vai ser feito ainda, que tudo seja direcionado por Ele e que através dele esse ministério possa ser abençoado. Irmãos, eu estou aqui, mas eu entendo que eu sou apenas um canal do Senhor. Nós somos canais de Deus para fazer aquilo que Ele deseja, e a minha vontade é fazer única e exclusivamente a vontade do Senhor. Então, pastor, muito obrigada pelo convite, pelas conversas que nós tivemos. Pude aprender e quero aprender mais e mais ainda com o Senhor, pela sua sabedoria dada por Deus, e também quero estar cada vez mais conhecendo os irmãos. Quero ter essa oportunidade, esse privilégio também de, mais para frente, quando pudermos estar juntos aqui também, conhecer e poder abraçar cada um de vocês. Então, sintam-se abraçados aí em casa, estamos juntos. É importante que estejam aí para se cuidar,
Estamos aqui, eu estou de máscara, outros irmãos também estão porque eu cheguei de viagem há pouco, mas sintam-se abraçados e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelas orações. Peço aos irmãos que inclinem suas cabeças. Estamos com a bênção do Senhor, encerrando o culto desta manhã. Deus nosso Pai, rogamos a Tua bênção e proteção pelas nossas vidas durante este dia de domingo. Que o Teu amor, ó Deus, o poder e a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, e as santas consolações do Teu Espírito sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.